Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Chayana, filha dele, trazendo sempre a mensagem de Deus para abençoar a sua vida. E hoje nós damos prosseguimento ao nosso especial sobre descendência. Hoje nós chegamos ao 7º episódio e vamos falar um pouco a respeito dos filhos de Abraão. Mas antes de falarmos dos filhos de Abraão, vamos falar um pouco sobre o Abraão. Afinal de contas, muito do que nós vemos nos descendentes podem nos trazer reflexos dos seus antepassados, daqueles que vieram antes deles. Então vamos falar um pouco de Abraão. Só para a gente relembrar, em Gênesis 12, nós vamos ver um momento histórico em que Deus chama Abraão. Eu vou ler esse versículo, eu não vou ler todos os versículos, mas esse versículo eu vou ler porque isso aqui é o gancho que vai unir tudo o que vai acontecer posteriormente. Então, lá no livro de Gênesis, no capítulo 12, no primeiro versículo está escrito assim: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus chama Abraão para sair daquela zona de conforto que ele estava acostumado. Deus ele vai mandar Abraão sair da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai. Sair da sua terra nos remete a sair do seu lugar de origem, o lugar em que você está habituado, o seu habitat natural. Sair da sua terra significa sair do lugar aonde você foi plantado, aonde você se desenvolveu, aonde você cresceu, aonde você nasceu, aonde você foi formando seus gostos, sua personalidade. Então isso nos remete a uma mudança radical de vida. Sair da sua parentela também nos mostra a necessidade de se afastar de pessoas que você tem o costume de viver. A parentela ali no caso eram pessoas que não apenas faziam parte da família direta de Abraão, mas dos chamados agregados também. Aquilo nos dá uma sensação de pertencimento. A parentela nos dá a sensação de pertencer àquele grupo, àquele núcleo. A primeira sociedade que nós participamos é a familiar, antes de nós irmos lá para fora. Então Deus vai mandar ele sair do meio da sua parentela também. Guarda isso, porque nós vamos entender um reflexo disso um pouco mais para frente. E por fim, Deus manda ele sair da casa do seu pai. E aqui é importante a gente entender que o Senhor não está se referindo apenas à casa propriamente dita, o imóvel, que naquela época provavelmente poderia ser, não digo uma tenda, porque eles estavam fixados ali na cidade de Ur, mas poderia ser uma casa de betume, de palha ou de tijolos feitos ali, queimados. A estrutura da casa que eles viviam não é importante, mas quando a gente ouve Deus falando sai da casa do seu pai, a casa do pai, e aqui a gente coloca pai e mãe, é um lugar onde você exerce a tua função de filho, é um lugar onde você espera ser acolhido, ser alimentado, ser defendido, ser sustentado, ser guardado. Tá começando a entender? Quando Deus fala sai da casa do teu pai, é muito mais do que sair do imóvel do teu pai. Sai da condição de filho, porque agora eu vou te colocar na condição de pai. Sai da condição de morador da casa e agora eu vou te colocar numa condição maior. Você vai ser o dono da casa, você vai ser o líder da casa. Deus está querendo trazer para Abraão uma nova identidade. Aqui você está sendo filho, aqui você tem toda essa segurança
você tem a sua parentela, é a sua terra, é o lugar que você está acostumado, está habituado, você tem o seu trabalho. Abraão já era casado com Sarai, que era sua meia-irmã, porque também era filha de Terá, que é o pai de Abraão. Então ela era meia-irmã, ela era irmã por parte de pai, mas tinha mãe diferente. Naquela época era comum que isso acontecesse. Volto a dizer, como já disse em outros episódios, não que fosse a maneira que Deus quisesse que as coisas acontecessem. Mas aqui nós já estamos em Gênesis 12, né? O pecado já tinha entrado no mundo há muito tempo, enfim, as famílias foram se formando da maneira que deu para se formar. Então é só uma observação. Ele já era casado e Sara era sua meia-irmã, Sarai. Só depois Deus vai mudar o nome dela. Então o que acontece? É importante a gente identificar essa ordem que Deus deu. Porque quando a gente lê, Abraão, sai da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, pode ficar uma coisa muito óbvia na nossa mente, né? Eu sempre digo que a mente do ser humano é óbvia, mas Deus não é óbvio. É importante a gente mergulhar a fundo no que significa. O que está por trás dessa ordem? Não é uma simples mudança de localidade. Não é uma simples mudança de casa. Eu vou sair daqui e vou morar ali. Deus está propondo, Deus está chamando Abraão para uma mudança de vida. Para algo que ele nunca viveu e que ele não voltaria a viver daquela forma. É importante destacar. Quando Deus nos chama para viver algo novo, isso significa que vamos viver algo que nunca vivemos, mas também significa que não voltaremos a viver o que nós vivíamos antes. Porque às vezes dá a impressão de que eu vou lá, mas se eu não gostar eu vou poder voltar. Eu vou viver algo novo, mas quando bater saudade eu vou voltar. Deus não se agrada que nós façamos esse movimento de retrocesso. A vida, ela segue para frente. Então, é importante a gente entender o que fundamentou a ordem de Deus para Abrão, que ainda era chamado Abrão. Deus, ele fala, sai da sua terra, sai do lugar da onde você nasceu e da onde você criou identidade, o lugar onde você aprendeu seus gostos, seus hábitos, seus costumes, o lugar onde você desenvolveu sua personalidade, o lugar onde você aprendeu as coisas que você faz, o lugar onde você se sente confortável, onde você conhece todo mundo e todo mundo te conhece. Sai da sua terra. Aí Deus vai falar também, sai da sua parentela, sai do meio dos seus parentes, sai dali do meio aonde você está inserido, sai dali do meio aonde você se sente pertencente, aonde você é conhecido como aquele tipo de Abraão, que é o filho do Terá, é o irmão do Naor, é o irmão do Arã, é o marido da Sarai, é o amigo do fulano, vizinho do ciclano. Sai dali da onde as pessoas te conhecem dessa forma, porque eu vou te dar agora uma nova identidade. E por fim, sai da casa do teu pai, o lugar aonde você tem a maior identidade como filho. Apesar de você já ser marido, você na casa do teu pai sempre será um filho, independente da idade. Estamos falando aqui de um Abrão de 75 anos, que é quando ele vai sair de Ur para a jornada que Deus tinha para a vida dele. Estamos falando de um homem de 75 anos, um homem que já tinha esposa, já tinha uma vida estruturada, ele tinha emprego, ele tinha casa, ele tinha a sua parentela, seus amigos, ele tinha uma vida estabelecida. E ele poderia pensar, nada de mais importante ou grandioso vai acontecer na minha vida. Eu estou com 75, por mais que as pessoas naquela época vivessem um pouco mais do que hoje em dia, já não viviam tanto quanto na época de Noé, então, mas também viviam mais do que hoje em dia. Então, apesar disso, ele estava com 75, tinha esposa, tinha família, tinha o pai ainda, tinha ali os irmãos, tinha ali o pai não, o pai dele já tinha morrido. Ele tinha o irmão, ele tinha os parentes, a esposa, o sobrinho Ló, que vamos falar a respeito disso um pouquinho também. Estamos falando dos descendentes de Abrão, mas a gente precisa falar da participação do Ló,
nisso tudo, que a gente vai entender o que isso vai reverberar lá na frente. E aí a gente está falando de um homem que já tinha uma vida estruturada. E aí Deus chega e vai tocar ali na estrutura de Abrão. É muito interessante falar a respeito dessa estrutura, porque bem ou mal, de um jeito ou de outro, todos nós temos uma vida estruturada. Até aquelas pessoas que têm uma vida mais bagunçada, dentro dessa bagunça elas encontram uma estrutura. Por quê? Porque mesmo dentro dessa desordem, elas talvez tenham um emprego que elas sabem que determinado dia elas terão que estar naquele emprego, determinado horário elas sabem que terão que estar naquele emprego, determinado dia elas sabem que terão que pagar a água, a luz, elas já começam a calcular mais ou menos quando que o gás vai acabar. Sabe que elas têm meio que, mesmo dentro da bagunça, uma rotina, sai para trabalhar, passa por aquele mesmo lugar, pega aquele mesmo ônibus, ou metrô, ou carro, volta para casa. Então, bem ou mal, as pessoas elas já têm uma estrutura. Mesmo aquela vida de quem tem uma vida desorganizada, a pessoa ela já tem uma estrutura. Ela tem uma casa, ela tem um parente, ela tem um familiar, ela tem um amigo, ela tem um vizinho, ela tem um núcleo, ela está inserida em um contexto. E nós estamos falando de um homem que já tinha uma estrutura de vida. E Deus chega para ele e traz ele para algo desconhecido. Porque o Senhor vai falar para ele ir para uma terra que Deus iria mostrar. Vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus está falando de algo futuro. Ele está chamando Abrão para ir para um lugar que ele não sabe aonde fica. Abrão não sabe por quais caminhos ele vai ter que percorrer, quais os povos que ele vai encontrar pelo caminho, se vai ter guerra, se não vai ter guerra, se ele vai passar por riscos ou se não vai passar. Ele não sabe o tipo de alimentação que vai ter, ele não sabe o tipo de lugar que ele vai dormir, ele não sabe para onde vai. Deus é muito claro: o lugar, a terra que eu te mostrarei. Ele foi sem saber para onde ia. Ele foi sem ter um parâmetro. Poxa, aqui eu tenho isso, isso e isso. Deixa eu botar na balança, o que eu vou ter lá? Ele não buscou parâmetros, ele não buscou comparações. Ele não pediu para Deus: Senhor, me dá um spoiler, deixa eu ver aqui rapidamente o que está na minha frente, o que eu vou enfrentar para saber se compensa. O ser humano tem muito disso. Deixa eu ver se compensa ir para tal lugar. Deixa eu ver se compensa mudar o meu emprego, a minha faculdade, o meu endereço, os meus relacionamentos. Deixa eu ver se compensa. Mas algo que a gente precisa entender, e Abrão entendeu rapidamente. Se do outro lado da proposta, se do outro lado da ordem, se do outro lado do chamado estiver Deus, eu não preciso de spoiler, eu não preciso de comparações, eu não preciso colocar na balança para ver se compensa, eu preciso ir. Porque Deus é confiável. Abrão sabia que Deus não estava levando ele para uma cilada, ainda que ele pudesse passar por provações, como vai passar. Mas ele sabia que Deus estaria com ele. Abrão sabia que Deus não é mentiroso. E se o Senhor prometeu a ele algo grande, o Senhor iria cumprir. Abrão sabia também que Deus não é ser humano para estar suscetível a erros e falhas. Ele sabia que se ele fosse, tudo já estava no controle da mão de Deus. Então, por mais que Abrão não soubesse para onde ia e o que ia acontecer de maneira detalhada, ele sabia quem era aquele que estava chamando. Isso tem que bastar para cada um de nós. Eu não preciso saber para onde Deus quer me levar. Eu não preciso saber o que Ele quer fazer comigo. Eu só preciso saber: quem me chamou foi Deus? Foi. Então eu estou descansada, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho confiado. Veja que Deus vai chamar Abrão
depois que o seu pai vai morrer. Eu não vou falar muito a respeito do pai de Abrão e da vida de Abrão, porque nós vamos falar dos filhos de Abrão. Mas é importante falar a respeito desse contexto. Por quê? Porque o Terá, o pai de Abrão, depois que ele perde um dos seus filhos chamado Arã, ele pega ali o restante da sua família e ele sai com o intuito de ir em direção a Canaã. No trajeto, eles param numa cidade chamada Arã, mesmo nome do filho morto. Eles param naquela cidade e não saem mais. O Terá vai morrer naquela cidade. Ali eu vejo um apego emocional. Ali eu vejo que, abalado pela morte do filho, o Terá decide sair daquele lugar e ir para uma vida nova. Mas no meio do caminho ele encontra um lugar que tem o mesmo nome do filho que morreu. Imagina, uma pessoa tem um filho chamado José. Ela decide se mudar com o restante da família, sair daquele ambiente, viver uma vida nova. Mas no meio do trajeto passa por uma cidade chamada José. Talvez possa achar que é um sinal, talvez possa ter sido movido de grande emoção. A pessoa para naquela cidade e não consegue mais sair, vai morrer ali. Então eu vejo no Terá um emocional não dominado, porque a gente precisa aprender a dominar o nosso emocional. Eu vejo isso também porque um dos filhos de Terá se chama Naor. E qual era o nome do pai de Terá? Naor. Talvez Terá tenha sentido tanto a morte do pai, ou talvez Terá amasse tanto o pai. Eu não sei se o pai de Terá ainda era vivo quando o filho Naor nasceu. Creio eu que não. Mas é importante destacar isso. O pai de Terá se chamava Naor e ele vai usar o nome do pai para colocar no nome de um dos filhos. Aí, tempos depois, um dos filhos morre, o Arã. Ele vai pegar e ele vai sair com o restante da família querendo ir para Canaã. Mas durante o trajeto tem uma cidade chamada Arã, mesmo nome daquele filho morto. Ele para naquela cidade, eles moram ali e Terá nunca mais vai sair daquela cidade com vida, ele vai morrer ali. Então, com a morte de seu pai, Deus chama Abrão, sai da sua terra, sai da sua parentela, sai da casa do seu pai. Deus está propondo uma nova vida para Abrão. Deus está propondo que Abrão saísse daquele contexto que nós acabamos de falar, pertencimento, identidade, condição de filho. Agora você vai entrar numa outra condição, condição de líder, condição de cabeça da casa, condição de pai. Agora vamos prosseguir. Esse foi o capítulo 12 de Gênesis. Gente, agora tem uma coisa muito interessante que eu falei que eu ia falar de Ló, não é isso? Então vamos falar um pouquinho do que vai acontecer. O Ló era sobrinho. O Ló era filho do Arã, que morreu. O que vai acontecer? O Abrão, ele era casado, então tudo bem levar Sarai, não é isso? Deus, ele falou o que lá no tempo de Adão e Eva? Por isso deixará o homem seu pai e se unirá à sua mulher e os dois serão juntos uma só carne. Tudo bem levar Sarai, mas o Ló não. O Ló é sobrinho. O Ló já tinha condições de viver a própria vida. O Ló poderia continuar lá na cidade de Harã, trabalhando, casando, tendo filhos, tendo seu serviço, sua vida. O chamado foi para Abrão, mas o texto nos diz que Ló foi junto. Lá no versículo 4 do capítulo 12, partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Você pode parar para pensar, mas o Abrão foi um tio muito amoroso. Ele queria cuidar do sobrinho. O sobrinho já tinha perdido o pai, o avô e tudo mais, né? Família. Pô, muito bonito da parte de Abrão. Mas vamos fazer um parêntese aqui que serve para mim e para você. Quando Deus tiver um chamado para você,
quando Deus nominar esse chamado, o que foi dito aqui no capítulo 12, no primeiro versículo? Disse o Senhor a Abrão. A Abrão. O Senhor disse a Abrão. O Senhor não disse a família de Abrão. O Senhor não disse para Abrão e Ló. O Senhor disse para Abrão. Era um chamado nominal. Quando Deus tiver um chamado nominal para você, não tente embutir outras pessoas junto. Uma coisa é Abrão levar Sarai, eles são uma só carne, são casados. Outra coisa é Abrão levar o sobrinho. Você pode achar que não tem nada demais? Lá na frente nós vamos ver o que vai acontecer. Vamos pular agora para Gênesis 13, no capítulo 7. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo a terra não podia comportar tudo o que eles tinham. Abrão tinha muita coisa, o Senhor foi fazendo ele prosperar. Ele tinha gado, ele tinha muita coisa, mas Ló não ficava atrás. Ló não tinha tanto quanto tinha, mas também tinha uma quantidade grande. E já não dava mais para eles habitarem na mesma terra. O que começa a acontecer? Briga entre os pastores do gado de Abrão, os pastores do gado de Ló. Aí o que o Abrão vai falar para o sobrinho? Não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados. O que Deus falou para Abrão? Deixa a tua terra, a tua parentela e a casa do teu pai. Abrão veio, mas veio com o sobrinho junto. Agora o que estava acontecendo? Briga entre quem? Pastores de Ló e de Abrão. Mas o que Abrão vai falar para o sobrinho? Olha, não haja briga entre mim e você, entre eu e você, entre os meus pastores e seus pastores. Abrão deixou claro ali que a briga não iria se resumir apenas aos pastores de um e aos pastores de outro. Abrão, um homem sábio, ele já observou, olha, isso aqui não vai dar certo. Começa com os meus pastores e os seus brigando, mas logo nós vamos estar brigando. Eu tenho muitos gados, você também tem. Eu tenho muitas posses, você também tem. A terra já não pode suportar nós juntos. Agora escolhe para onde você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Para onde você for, eu irei para o lado oposto. Ló olhou por cima das campinas do Jordão, viu aquela terra boa, arraigada e foi montando suas tendas até chegar em Sodoma. Não vamos agora falar a respeito de Sodoma, não vamos falar agora a respeito de Ló. Mas algo interessante vai acontecer. Eu deixei separado aqui. Agora, Gênesis 13, no versículo 14. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha, desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti, a tua descendência, para sempre. A terra prometida, Canaã, Israel, que nós conhecemos, aquilo que Deus prometeu para Abraão, sua descendência, para todo sempre. Mas quando que isso aconteceu? Depois que Ló se separou de Abrão. E você pensando que não tinha nada demais ele levar o sobrinho. Algo muito importante que a gente precisa entender. Existem missões coletivas em que Deus vai usar pessoas juntas para um bem. Por exemplo, no tempo de Neemias, a ideia partiu de Neemias, reedificar os muros de Jerusalém, trazer novamente dignidade para o povo. A ideia veio do coração de Neemias, instigado e conduzido por Deus, porque nada de bom o ser humano faz que não tenha o dedo de Deus. Neemias separou alguns homens e ele foi lá e fez aquela obra em coletivo. Ele liderou, ele encabeçou, ele idealizou, mas foi em coletivo.
Só que existem missões que são individuais. Existem chamados individuais. O chamado de Abrão era para ele. Deus queria fazer dele uma descendência numerosa. Não através de Ló. Ló não era filho de Abrão. Ló era sobrinho. Ló era filho de Harã. Harã já tinha morrido. Ló era uma pessoa da parentela de Abrão. E Deus foi claro: sai da tua terra, mas também da tua parentela, da casa do teu pai. O Ló fazia parte daquela primeira família do Abrão. Pai, irmãos, sobrinho, aquele núcleo, aquela realidade, Deus queria colocar um fim. Abrão, agora deixa isso aqui. Vem que eu vou te dar algo novo, um novo formato de família, a partir de você, da Sarai e dos descendentes que vocês terão. Tanto que um pouco mais para frente, no capítulo 15, no versículo... antes do versículo 4, mas no capítulo 15, é onde Deus vai animar Abrão e prometer um filho. Aí o Abrão, no capítulo 15 de Gênesis, no versículo 3, ele vai dizer o seguinte: disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro, o Eliezer, o Damasceno Eliezer. Veja bem, Abrão, naquela altura, estamos agora em Gênesis capítulo 15. Deus já estava enriquecendo, prosperando, abençoando Abrão. Só que Abrão vai falar para Deus: poxa, o Senhor tem me abençoado em todas as coisas, mas o Senhor não me deu filhos. O Senhor não me deu herdeiros. Para quem que vai ser tudo isso que o Senhor tem me dado? Um Damasceno da minha casa, que nasceu na minha casa, um servo que nasceu na minha casa, é que vai herdar. Porque ele tinha nascido na casa de Abrão. Então, ele seria, por lógica e por costume, o herdeiro daquilo que o Abrão deixaria. Deus falou: não será esse o seu descendente, não será Eliezer. A sua descendência será do filho que você terá com a sua mulher, o filho que você terá com Sarai. Aí Deus faz de maneira explícita aquela promessa do filho. Veja que a descendência de Abrão, aquele que iria tomar conta das coisas de Abrão depois que ele partisse, não seria o seu sobrinho Ló, nem tampouco seria o seu servo Eliezer. Seria o filho que ele e sua esposa Sarai iriam gerar. Abrão deixou a terra onde ele morava e foi obedecer o chamado de Deus com 75 anos. Dizem os estudos que essa promessa de Deus veio também a Abrão aos 75 anos. Aí a gente precisa entender que desde que ele saiu da terra, aí ele foi enriquecendo, aí em algum momento ele se separou de Ló, e aí estamos agora em capítulo 15, tudo isso teria que ter acontecido num prazo de 12 meses. Então, assim, eu não bato o martelo como alguém que estuda a Bíblia, eu não bato o martelo dizendo que Deus prometeu um filho quando ele estava com 75 anos. 75 foi o tempo que ele saiu daquela terra. Para ter acontecido tudo isso teria que ter acontecido no tempo de um ano. Menos até de um ano, para ele ainda estar com 75 anos. Então vamos colocar que por volta dessa idade, Deus fez essa promessa para o Abrão. Agora, se ater em números não é o mais importante. O importante é nós vermos que aquele chamado que Deus deu para Abrão